Olá, meu irmão, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos juntos mais uma vez para tratarmos do tema liderança bíblica, a contracultura do ser líder cristão. E estes estudos que nós estamos fazendo nesta série são em diálogo com a obra de Leroy Eims, A Formação de um Líder, Princípios de Liderança Espiritual, editora Mundo Cristão, 1995. Estes estudos fazem parte do nosso curso preparatório para oficiais da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. E nós queremos convidar você para caminhar conosco no capítulo de número 8 do livro de Leroy Eims, Como Produzir Mais. É importante nós recordarmos que até aqui nós verificamos quais são as atribuições individuais, quais são as atribuições necessárias para o grupo, e hoje nós vamos tratar exatamente de textos bíblicos que falam de como os líderes de Deus acabaram assumindo maiores responsabilidades e puderam dar conta dessas responsabilidades. Leroy Eims começa o seu capítulo dizendo que há um problema comum da humanidade. Todos consideram que o tempo para fazer as suas coisas é insuficiente. E ele escreveu: há mais a ser feito do que o tempo para fazê-lo. De fato, há muitos de nós que precisamos de 30 horas para executar tudo aquilo que a gente planeja para um dia só. Entretanto, Leroy Eims vai nos apresentar aqui algumas situações vividas por Moisés e por Arão, especialmente no livro de Números. E ele então fez um belo resumo que eu quero convidar você para ler comigo aqui para acompanhar a leitura. Vamos lá. Uma simples ideia é ilustrada no livro de Números, no Antigo Testamento. Olhamos mais cuidadosamente para a personagem principal e o que encontramos? Um homem ocupado. Moisés recebeu a incumbência de levar milhares de pessoas do trabalho escravo no Egito através de areias escaldantes do Sinai rumo à terra prometida. Eles são um bando de criadores de problemas, sempre fazendo alguma tolice e incorrendo no desfavor do Senhor. A paciência de Deus é constantemente posta à prova. Aliás, nós temos diversos salmos que contam essas narrativas, essas idas e vindas. Dê uma examinada no Salmo 78 e você vai ver como é que Deus teve paciência com este povo tão difícil, tão criador de problemas. E Moisés está sempre tentando ajeitar as coisas, o tempo todo empenhado em comunicar não apenas lições de fé, submissão, obediência, coragem e pureza de vida, mas também recebendo da parte de Deus as leis, os mandamentos, as determinações cerimoniais, as determinações civis, as determinações morais, não é? E ele, então, é visto por Eims como o líder do programa de treinamento de Deus no deserto. Não é uma tarefa fácil. Eims continua dizendo: o povo constantemente reclama da falta de comida ou água ou da falta de variedade no cardápio. Murmura contra o próprio Moisés. Eles dizem que a verdadeira razão de Moisés os ter tirado do Egito é para matá-los. Ou comentavam que ele havia casado com uma mulher errada, porque ela era uma estrangeira.
Ou toda essa conversa sobre Deus era somente um meio de Moisés se promover? Os problemas parecem não ter fim. Moisés estava totalmente ocupado. É interessante a gente lembrar que Moisés se sentava na sua tenda e o povo vinha consultá-lo acerca de todas as coisas pertinentes a eles. Jetro, o seu sogro, encontrou-se com Moisés e aconselhou a repartir essa tarefa com cerca de 70 pessoas. E foi o que ele fez. Ele escolheu estas pessoas experientes e eles passaram a ajudá-lo na discussão e na resolução de problemas pequenos. Quando o problema era muito grande, então Moisés tratava desse problema maior. E então, diz Ames na página 108, e então um dia, do nada, o Senhor lhe arruma ainda mais trabalho. O que a gente faz com o trabalho? E por que Deus está querendo que Moisés faça esse trabalho? Primeiro porque eles passaram construindo, eles receberam a lei no Monte Sinai, eles passaram construindo o tabernáculo e agora eles começam a viajar rumo à Terra Prometida. E então Deus estabelece que os acampamentos serão na forma de um quadrilátero. 3 tribos de cada lado, norte, sul, leste e oeste, mas também num quadrilátero menor, onde está o tabernáculo, os levitas são divididos em 4 grupos, norte, sul, leste e oeste. Muito bem. Falando de Moisés, o que Moisés tem que fazer então? Deus lhe dá a obrigação de fazer o recenseamento dos homens de Israel. Ele já tinha feito a contagem dos israelitas mais para trás, mas agora ele tem que fazer com a seguinte função: da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Isso significa descer a detalhes, ou seja, ele tem que cuidar da lei, ele tem que supervisionar Arão com o sacerdócio de Arão, ele tem que cuidar das mazelas do povo, ele vive ouvindo reclamações da sua gestão, ele tem que providenciar uma porção de coisas, porque o povo tem saudades da vida de escravos no Egito, quando eles comiam de graça, e agora é um lugar semiárido, quase desértico, não é? De onde vão tirar água para uma população imensa? De onde vão tirar alimentos, carne para a população? Quer dizer, é um problemão mesmo. Ele vive muito agitado. A Bíblia diz que ele é um homem calmo, mas mesmo assim ele vive em profunda agitação. E aqui, então, o que Deus está querendo é que se organize a população de guerreiros, porque no decorrer da sua caminhada para a Terra Prometida, que pode ser muito breve, não é? Cerca de 90 dias, 3 meses, eles já estariam na beirada da terra. Israel precisaria de um exército formado e Josué seria o grande general desse exército. Então o recenseamento começa, só que Deus estabelece o seguinte para eles: é que eles não vão fazer esse trabalho em 2. Não é Moisés e Arão indo de tenda em tenda para atingir todas as tribos, são 12 tribos, cada tribo tem muita gente. Então, faz-se uma conta aproximada de 2 milhões de pessoas, incluindo homens,
de todas as idades, adolescentes, jovens, crianças, mulheres, etc. Então é muita gente mesmo para supervisionar. Todavia Deus, então, toma de cada tribo um homem que seja príncipe, que seja chefe da casa dos seus pais. Então, nós estamos falando de 14 pessoas que vão fazer esse recenseamento. Naturalmente, cada pessoa vai delegar responsabilidades para as outras e você poderia dizer assim, se eu estivesse no lugar de Moisés, eu diria, Senhor, olha, tenha paciência. Olha quanto eu estou fazendo, o Senhor quer que eu faça mais isso? Mas há uma coisa muito interessante no texto, que é a seguinte, quando Deus dá esta ordem a Moisés, está dito lá no capítulo 1, verso 1 de Números, que no primeiro dia do segundo mês, e nós estamos falando do segundo ano, quer dizer, Israel saiu do Egito, passou 1 ano no Monte Sinai, passou 1 mês saindo dali, e agora, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés. O que nós temos então é quando é que Moisés vai reagir a essa ordem de Deus, não é? E é nesse sentido que é muito importante a gente observar que quando a gente tem a convicção de que Deus está nos dizendo o que fazer, a prioridade daquilo que Ele está nos dizendo é maior do que qualquer coisa que a gente esteja fazendo no momento. Então, se porventura eu tenho os meus ritos, se eu tenho as minhas ordens de ir construindo a minha liderança e os meus hábitos de ajudar as pessoas, quando eu recebo uma mensagem que eu entendo que procede de Deus, eu paro com tudo e vou fazer aquilo que Deus mandou. Porque a prioridade sempre é dele. A prioridade sempre dele. E olha só, no verso 18 desse capítulo 1 de Números, o que a gente encontra? E tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, ou seja, nós estamos falando no mesmo dia. Ele acabou de receber a mensagem, tratou de convocar toda a congregação e naquele próprio dia, tendo aqueles 12 auxiliares, eles já começaram a tarefa de selecionar homens da idade de 20 anos para cima, os capazes de sair à guerra em Israel. Em outras palavras, a gente aprende, e Leroy Ames enfatiza isso no seu livro, que Deus tem a prioridade sobre os nossos planos. Se nós estamos muito ocupados e Deus nos manda fazer determinada coisa, e nós temos consciência de que esta ordem procede dele mesmo, a gente para tudo para fazer aquilo que Deus está estabelecendo. Não é? O Leroy Ames conta várias experiências pessoais no livro, eu não vou retratá-las aqui, não é? Repeti-las aqui, você pode ter esse livro e pode fazer a leitura dessas experiências, mas eu fiz questão de colocar aqui a experiência dele registrada na página 109. Ele diz assim, sou responsável por 2 categorias de tarefas, as que eu gosto de fazer e as que eu devo fazer. A minha tendência é fazer o que eu gosto e deixar para mais tarde o que eu devo fazer. O problema com esse esquema é que o trabalho desagradável e ainda não realizado é como alguém puxando a manga da minha camisa, lembrando-me que a tarefa continua ali. Eu coloquei 2 imagens aí, não é? Dá a impressão que a imagem da esquerda, neste grupo de oração, a pessoa está mais à vontade, está mais prazerosa, está fazendo aquilo que gosta de fazer.
Entretanto, quem sabe ela teria sido convocada para uma tarefa que ela não gosta muito de fazer. Então, a figura da direita me dá a impressão de que a pessoa está enjoada, está evitando, está protelando. Então, é necessário a gente voltar à questão de Moisés e verificar o seguinte: para que a gente tenha maior efeito, maior produtividade na nossa liderança, nós precisamos identificar as prioridades das tarefas. Leroy Ames conta o fato de que ele tinha 2 compromissos, quase que um ao mesmo tempo do outro, e ele estava praticamente saindo quando chegou um formulário do Exército. Ele é ligado aos militares. Chegou um formulário do Exército para ele preencher e tinha que ser preenchido na hora. O soldado estava esperando ele preencher e ele estava se atrasando, não é, por conta desse formulário. Então ele ficou assim numa luta muito intensa sobre o que fazer. Mas ele disse assim: se eu ficar com esse formulário na minha pasta, mandar o soldado embora, o formulário vai ficar rodando na minha pasta por vários dias. Então é melhor eu me atrasar um pouco no compromisso que as pessoas estão me aguardando, eu aviso que vou chegar um pouquinho mais tarde, mas preencho o formulário agora e me livro de uma vez dessa tarefa que eu não gostaria de fazer agora, mas que devo fazer agora. Em outras palavras, seja no presbiterato, seja no diaconato, nós vamos ter tarefas que nós gostamos de fazer e tarefas que nós precisamos fazer, devemos fazer. E é importante que a gente não faça apenas aquilo que a gente gosta, mas aquilo que a gente deve fazer de acordo com a necessidade do momento. Então, tem que se identificar e não pode deixar para amanhã. Isso serve, inclusive, para mim, não é? Muito bem. Ames continua dizendo assim: ao ler o registro da vida de Moisés, você tem a firme impressão de que mexer com papelada não era com ele. Mas quando Deus lhe deu um longo formulário para ser preenchido, em vez de sentar e reclamar que não tinha tempo, ou ainda que estava envolvido com algo realmente importante, ou que, por certo, outra pessoa poderia cuidar de coisas como aquelas, ele fez na hora. Isso significa que nós devemos sempre identificar as prioridades das tarefas. Muitas vezes, aquilo que eu devo fazer é mais importante do que aquilo que eu gosto de fazer. Que Deus nos dê uma sensibilidade para esta identificação. Mas, Ames prossegue no seu capítulo, agora, mostrando uma outra atividade que não está necessariamente relacionada a Moisés, mas sim a Arão e a seus filhos. Então, olha só, em Êxodo, nós lemos o seguinte: Deus dizendo para Moisés: faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que se lavem com água. Tudo isso era novidade para Arão naquele momento. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Ou seja, Arão ia assumir o sacerdócio da população inteira de Israel que estava no deserto. É muita gente, é ser pastor de muita gente, não é? Nem as mega igrejas do nosso tempo têm tanta gente quanto tinha Israel naquele momento.
E Deus disse: faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas e unja-os, assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo de geração em geração. O que Deus estava introduzindo ali era a vida religiosa de Israel, de forma sistemática, de forma ordeira. Ele já tinha estipulado todos os itens do tabernáculo, já tinha dito como seriam feitos os sacrifícios, já tinha avisado que Arão seria essa pessoa escolhida para comando da vida religiosa de Israel, enquanto Moisés seria o seu pastor legislador. E agora os seus filhos também são envolvidos nisso. Arão, então, é da tribo de Levi e, consequentemente, ele tem muito trabalho pela frente. O próximo texto nos mostra, já em Números, que os nomes dos filhos de Arão eram o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Só que o texto registra a perda de um bom número dos sacerdotes aqui. São 5, não é? Arão mais os 4 filhos. De repente, o texto nos diz: mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. Em outras palavras, o trabalho dobrou. Muito bem. Qual foi, então, a providência de Deus? A providência de Deus foi a seguinte: mande chamar a tribo de Levi, quer dizer, todos os parentes de Arão e parentes de Moisés. Mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Já melhorou. Naturalmente, houve necessidade de um censo, e esse censo identificou que havia cerca de 22 mil levitas, presta atenção, 22 mil levitas com 1 mês de idade ou mais. Só que eles tinham que, então, classificar todos eles, determinar de onde tinham vindo das famílias, se eram levitas puros, legítimos, e também tiveram que fazer a seleção dos levitas que tinham mais de 30 anos ou mais, porque é com esta idade que se considerava que um levita estava maduro para o exercício da sua função de levita. Então, observem aí o trabalhão no sentido de andar pelas tendas, pelas barracas, pelos clãs, pelas tribos, buscando essa gente, trazendo esta gente, mas o que é maravilhoso ver é que esta obra foi feita de acordo com a vontade de Deus. E Deus, naturalmente, estabeleceu o que é que eles iam fazer. Disse: terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Em outras palavras, somente Arão e seus filhos vivos e netos, não é? Quando chegassem à idade, seriam dedicados ao sacerdócio.
Os levitas seriam os auxiliares do sacerdócio, mas não poderiam trabalhar como sacerdotes e sim como auxiliares. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Naquele momento, um pouco mais de 8.000 levitas estavam preparados para assumir essas funções, o que já foi uma grandíssima bênção. Mas imaginem o nível de liderança que deveria ser desenvolvido e imagine como Deus tratou desse trabalho de Arão no sentido de facilitar, no sentido de aperfeiçoar todo o sistema de sacrifícios. E Deus especificou: mas a Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. Isto é, nenhum levita e nenhum outro membro de qualquer tribo de Israel poderia se aproximar do tabernáculo nas funções de sacerdote ou de levita auxiliar. Observe ainda o que Deus disse a Moisés. E é importante você ver como Deus estava trabalhando, e é por isso que a gente deve confiar em Deus para a ajuda que Ele nos dá quando nós queremos crescer na nossa produtividade. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Houve uma substituição, porque no início, todo filho que abria a madre de sua mãe deveria ser consagrado ao Senhor para ser um sacerdote natural. Entretanto, Deus mudou isto. Com a organização do povo, ele estabeleceu que todas as tribos teriam a sua vida normal, entretanto, a vida da tribo de Levi seria inteiramente dedicada ao culto, não é? Então, os levitas substituem aquele sacerdócio previsto em cada família, e Deus explica aqui. Ele diz: os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus. Eu sou o Senhor. É importante a gente observar um fato que aconteceu. Havia cerca de 22.000 levitas e havia um pouquinho mais, 22 mil e pouco, de primogênitos naquele momento, não é? Então, o que aconteceu? A diferença entre os primogênitos e o número dos levitas, a diferença de pessoas, foi paga em dinheiro para Arão, de maneira que Deus disse: os levitas são meus, mas eu estou dando a Arão. Aquilo que os levitas não cobriram dos primogênitos, eu estou pagando em dinheiro. Ames aproveita esse episódio exatamente para dizer o seguinte, que os liderados que te auxiliam, que vão te auxiliar no teu trabalho de oficial de igreja ou de líder da escola dominical ou de grupos pequenos, são do Senhor para você. Então, Ames diz assim, olha, Arão não tinha o direito de fazer aquilo que quisesse dessas pessoas que o auxiliavam, porque ele sabia que o Senhor havia dado a ele essas pessoas. E ele deveria, então, capacitá-las no sentido de que elas oferecessem o melhor culto ao Senhor. Então,
o texto prossegue dizendo assim: você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Vocês estão percebendo que é uma coisa impressionante, né? Uma coisa para marcar mesmo. Quer dizer, Arão está no comando do sacerdócio, mas os levitas, de acordo com as suas famílias, estão trabalhando em turnos, mas agora eles recebem esta imposição de mãos da congregação. Não é? Uma espécie de ordenação para o levirato. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor da parte dos filhos de Israel. Ou seja, Arão vai fazer com que toda a congregação verifique, ou melhor, perceba que aqueles levitas agora vão liderá-la também nas coisas necessárias aos sacrifícios, nas coisas necessárias ao cumprimento da lei religiosa, da lei dos sacrifícios. Então diz assim, que os levitas, Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor da parte dos filhos de Israel e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos e você, Moisés, sacrificará um dos novilhos para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Ou seja, os levitas, depois de serem apresentados à congregação, eles próprios admitirão a sua fraqueza, a sua necessidade, eles mesmos serão passados pelo rito da expiação, e você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Isso é muito significativo. E se nós transportássemos isso para os nossos dias, cada pessoa com quem nós vamos trabalhar na igreja é uma pessoa que, em tese, é crente em Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que nós olhamos para ela com as necessidades que ela tem, nós a consagramos a Deus. Nós a oferecemos a Deus, porque Deus nos deu essas pessoas para cuidar. Então, é muito importante que esse texto nos ajude a refletir nessa direção. Ames diz assim: você percebe a verdade revelada nas palavras "são dados a vós outros para o Senhor"? Esses ajudadores, Ames nos leva a pensar, são um presente da parte do Senhor e para o Senhor. Não para você, mas para Deus. E se ele vir razão para utilizá-los em outra capacidade, em um novo trabalho, regozije-se. Você não pode dar mais que Deus. Não segure ninguém se você percebe que a pessoa está pronta para assumir uma outra área da igreja. Não é? Observe também que os ajudadores para nossas tarefas são presentes de Deus. Foi um pouco daquilo que eu acabei de falar. Assim, a lição de tudo isso é fé. Ames diz: confie no Senhor, Ele prometeu que supriria e assim o fará. Mas como em todas as outras áreas da vida, você deve exercitar a fé. Creia em Deus, confie nele para prover o tipo certo de ajuda. Se Deus te dá uma tarefa e você diz assim: eu estou muito ocupado, preste atenção. Se Deus te chamou para ser presbítero ou diácono da igreja ou professor de escola, dedique a sua prioridade para a vontade de Deus
e não para suas coisas pessoais. Este é o preço a pagar de nós sermos líderes da igreja. Bom, naturalmente, Ames não pode terminar o capítulo dele sem falar de que, em vez de foco nos objetivos, muitas vezes nós focamos nos obstáculos, nas dificuldades. A primeira dificuldade citada por ele é que o povo vivia com saudades da comida dos egípcios. Vivia reclamando de Moisés. Ele nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto. E vivia, vocês podem imaginar, de barraca em barraca, a fofocaiada que saía por conta dessas necessidades básicas do povo. O povo estava mal acostumado, comia peixe de graça, e, no entanto, no deserto não tinha nada disso. O outro obstáculo é que o próprio Moisés foi se cansando, e ele considerou que a tarefa de suportar e liderar o povo era grande demais para ele. Ele disse assim: chega, Senhor, eu não quero mais, eu não aguento mais, a tarefa para mim é muito pesada e tal. E Deus ouviu o que Moisés necessitava e nós vamos ver que ele mostrou o que fazer. Mas agora, aqui, acho que o pingo que encheu o copo foi exatamente o fato de que Deus mandou que Moisés separasse espias e eles foram ver várias regiões da terra onde eles deveriam entrar. E você pode imaginar que faltava muito pouco tempo para que o povo começasse a guerrear e começasse a dominar as nações, porque se eles confiassem totalmente em Deus, seria pouco tempo, não haveria uma peregrinação tão grande quanto a que houve. Pois é, os espias trazem relatórios, você sabe muito bem que foram pessimistas, né? A maioria deles disse: não, a terra é muito boa, etc., tem frutos bons, mas tem gigante lá, a coisa é muito complicada, vai ser difícil. Nós quando olhamos para aquela gente, nós nos sentimos como gafanhotos. E com isso eles estavam minando a confiança do povo e provocando uma dúvida se Deus tinha falado a verdade ou não de dar para eles aquela terra. Já pensou uma liderança que tem gente descontente por causa de comida, gente que relata de maneira pessimista o futuro? O cansaço bate mesmo. Mas, graças a Deus, Deus correu com estas coisas. Não é? Deus sempre corre com a gente. Deus sempre nos acode. E o que ele fez? Bom, o povo está com saudade de comida do Egito. Ele mandou codornizes. E a Bíblia nos conta que Deus disse assim: tá bom, eles vão comer até enfastiar, não vai dar tempo deles engolirem aquela carne, não é? Deus estava irado com aquele povo, porque aquele povo não se contentava com nada. Tem muitas vezes que nós somos assim, inquietos diante de Deus, e nós acabamos reclamando de Deus. Mas nós precisamos aprender que quando a gente está na liderança e as reclamações vêm, nós temos que recorrer sim a Deus. O nosso primeiro passo é orar a Deus e colocar a demanda diante de Deus, não é? Não absorver aquilo porque a gente não tem condições de absorver. Deus absorveu facilmente. Um vento trouxe as codornizes e o povo pegava as codornizes com a mão, não precisava caçar, não precisava de laço, não precisava de armadilha, não precisava de nada. O povo pegava com a mão, não é? A segunda coisa é que diante da situação de Moisés, Deus teve compaixão dele e disse assim: tá bom, o poder que eu te dei do Espírito Santo para conduzir tudo isto, eu vou repartir com outros 70 homens
anciãos do povo, gente experiente, gente trabalhadora, gente do meu grupo, não é? E eu vou repartir com eles. E então, isto de fato aconteceu, dando para Moisés um pouco mais de alívio, embora Moisés fosse o principal contato de Deus com a população de Israel. Então ele ficou com algumas tarefas, sim, fundamentais, mas Deus o ajudou a delegar responsabilidades e Deus mesmo repartiu o poder do Espírito Santo com as outras pessoas. Nós precisamos atentar para isso, porque as pessoas que nós lideramos e que lideram outros não são pessoas que devem fazer a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Então elas serão diferentes, e nós teremos que aceitar a sua liderança, teremos que aceitar o jeito, muitas vezes o jeito diferente do nosso, que elas lideram o povo do Senhor. E a última coisa aqui, dentro dessa tela, é que, diante dos espias com relatórios pessimistas, sobressai, quero dizer, o testemunho de Caleb e depois o testemunho de Caleb e Josué, dizendo, olha, Deus nos deu essa terra, nós temos que avançar ali porque Deus vai suprir as nossas necessidades. Mas o povo preferiu o relatório pessimista dos outros espias. Sabe o que aconteceu? Deus disse, então nenhum desses pessimistas vai entrar na terra prometida. E Deus disse assim, volte para trás. Agora vocês vão ficar neste deserto até que o último dos incrédulos morra. E transcorreu pelo menos mais 38 anos e toda aquela geração dos mais velhos, incrédulos, pessimistas, se foi. Não vamos brincar com Deus, não, quando a gente lidera. Vamos nos inspirar em Caleb, em Josué, porque Caleb e Josué foram os únicos daquela geração que entraram na Terra Prometida e que viveram ali por mais tempo. Então nós temos que perceber, não é, que eles ficaram fiéis aos objetivos de Deus, às promessas de Deus. Eles não focaram nos obstáculos. E é isto que nós devemos fazer. Quando a gente pensa, então, e eu estou chegando no fim deste vídeo, mas quando a gente pensa nos objetivos de Deus para Israel, em primeiro lugar, Deus estava, a cada passo da peregrinação de Israel, Deus estava confirmando as suas promessas feitas a Abraão 430 anos antes. O segundo objetivo de Deus ao chamar Israel era dar para Israel este compromisso: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ao mesmo tempo que Deus queria um povo que o adorasse com fidelidade de coração, era para Israel dar testemunho desse Deus para as nações vizinhas. Então era uma função, eu diria, evangelizadora, porque anunciaria a misericórdia divina. O terceiro objetivo de Deus para Israel era: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A ideia de Deus é que esses israelitas aprendessem a amar o Senhor, adorar como o único Deus e inculcar as palavras de Deus aos seus filhos. É importante, então, a gente pensar que Deus sempre teve foco nesses objetivos. Deus sempre fez
aquilo que era necessário para que esses objetivos fossem confirmados. Mas nós não estamos mais em Israel, não é verdade? Então, para nós, talvez a história seja outra. Será? Quais são os objetivos de Deus para a igreja? Bom, em primeiro lugar, para a igreja, os objetivos de Deus continuam sendo confirmar suas promessas feitas a Abraão, agora revelado o Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos pensar que com Israel, esses objetivos estão muito claros e que, eventualmente, nós não tenhamos nada a ver mais com esses objetivos. Entretanto, para nossa surpresa, nós temos que pensar que Deus tem objetivos para a igreja e para a nossa liderança e para a produtividade da nossa liderança. Então, em primeiro lugar, eu quero lembrar aqui o texto de Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 14, quando nós encontramos a afirmação de que os crentes são filhos da fé em Abraão. O que significa que Deus, para a igreja, também tem como objetivo confirmar suas promessas feitas a Abraão. Porque ele está incluindo filhos e filhas de Abraão na casa do Senhor hoje. E nós temos que cuidar dessa gente. A segunda coisa é aquilo que o apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, e a grande comissão reflete também, é que nós somos agora povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar suas virtudes. Isso significa, queridos, que na nossa liderança para com a igreja, no nosso oficialato, nós não exercemos apenas aquilo que nós gostamos de fazer, mas aquilo que nós também devemos fazer no sentido de que o povo tenha uma visão de que é propriedade exclusiva de Deus e que existe e que tem como objetivo de Deus que se fale das virtudes dele para quem queira ouvir e até mesmo quem não queira. E a última coisa aqui é que os objetivos de Deus para a igreja são que nós amemos ao Senhor Jesus Cristo para que sejamos colocados segundo a sua imagem. É isso que nos diz João 15, também Romanos 8 e outras passagens clássicas, não é? De maneira que as pessoas adorem a Deus em espírito e em verdade, como disse Jesus à mulher samaritana, e que nós criemos os nossos filhos e que nós compartilhemos com nossas famílias a palavra de Deus, de maneira que os nossos filhos sejam mantidos na aliança que Deus fez com Abraão. Como você percebe, então, nada mudou. Os objetivos de Deus, tanto para Israel naquele tempo, quanto para a igreja no nosso tempo, continuam. É importante para você e eu, nesse momento, refletirmos que Deus nos ajuda. Deus nos ajuda. E Ele nos dá a capacidade de dizer, tá bom, Senhor, eu sou muito ocupado, mas eu vou priorizar aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Quer eu goste, quer eu não goste. Porque eu sei que o Senhor multiplicará aquilo que for feito para a tua glória. Eu creio que é isto que eu tinha para dizer para você hoje, neste vídeo. E eu desejo, do fundo de minha alma, que você reveja o tempo que você dedica para Deus e para a casa do Senhor, especialmente quando você é oficial ou pretende ser. Então, que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça e até o próximo vídeo, se Deus quiser.